Olá amigos, nesse segundo vídeo sobre IAs gratuitas para odontologia eu quero mostrar como você pode usar ela a seu favor em diversas áreas. Por exemplo, em dentística a gente pode fazer simulações e mostrar ao paciente, e essas simulações também servem como projeto para eu gabaritar meu DSD e meu enceramento. Então, além de saber o que pedir e como pedir, você pode treinar tua IA para que ela vá aprendendo a te responder melhor. E aqui está o resultado. O antes e o depois. Antes, depois. Basicamente, nesse primeiro exemplo, é só jogar as fotos na IA, pedir para ela analisar e fazer uma transformação dentária. Então agora vamos ver como que eu fiz isso lá no programa. Mais uma vez, usei o Grok na versão gratuita. Você pode usar o Fast ou o Expert, mas no caso de fotos eu achei melhor o Fast. E aí eu comecei dando esse prompt e inicialmente a IA começou a me dar umas formas que são até legaisinhas, mas não era o que eu queria. Como por exemplo essa daqui, eu pedi no prompt para aumentar e clarear levemente. E olha o que ele fez, ele realmente aumentou e clareou, mas não era exatamente o que eu queria. O ideal então é você saber mostrar o que você quer. Então você pode colocar mais alguns prompts para especificar melhor o que você quer, ou eu vou lhe contar um segredo que facilita. É só você mostrar a IA um formato que sirva de exemplo para ela usar como referência. Este exemplo fui eu mesmo que fiz em um programa chamado GIMP, que é como se fosse um Photoshop gratuito. Mas se você não souber desenhar isso, você pode ir na internet, pegar um exemplo de um sorriso bonito ou umas lentes de contato bonito e colocar para a IA aprender. Lá no GIMP eu apenas aumentei, clareei e fiz esse exemplo na época para fazer esse caso. Aqui eu estou usando para mostrar ao Grok o que eu quero nos dentes todos que eu enviar para ele transformar. E aí quando eu realizei esse comando, essa foi a resposta que ele me deu. Entendido. Vou usar o estilo de dentes e cores apresentado nas imagens de antes e depois como referência para qualquer transformação dentária futura que você solicitar. Pode mandar sua próxima solicitação quando desejar. Quando a IA sai daquilo que você planeja, geralmente não foi ela que errou, é você que não soube dizer a ela exatamente o que você queria. Quando eu mostro uma foto como essa, eu estou direcionando exatamente para o que eu quero. Cor, formato, tamanho, posição. Lembrando que a IA não foi feita para odontologia. Ela é feita para qualquer coisa, então eu tenho que ter sabedoria no argumento e na direção. Quando ela responde o prompt, geralmente manda duas opções, no caso do Grok, e você vê que de um lado ele errou feio, do outro acertou muito bem. Agora vamos para o segundo exemplo, em que eu pedi para o Grok mais uma vez usar aqueles dentes como exemplo e colocar neste caso para mudar o sorriso do paciente. Nesse caso eu fui menos específico, eu apenas disse usa esse exemplo nesse paciente, aqui está o depois. Você vê que tem bastante erro, mas porque eu não fui específico no argumento. Apesar de tudo, eu ainda achei interessante que a IA automaticamente abriu um pouco a mandíbula do paciente para facilitar a visualização do sorriso. Fez isso automaticamente, eu nem pedi isso no prompt. Veja o efeito em vídeo acelerado. Para fazer uma coroa, por exemplo, eu posso pedir para a IA analisar prints desse meu preparo e pedir para ela me mostrar no programa que eu escolher o passo a passo. E aí ele vai me dizer o passo a passo, quais botões eu aperto, quais ferramentas eu aciono para fazer uma coroa no programa que eu escolhi, que nesse caso é o Mesh Mix. Como dar a forma anatômica, como ajustar as margens. Aí ele está me dando aqui um passo a passo com as ferramentas do próprio programa. Olha o resultado. Eu posso pedir inclusive um fluxograma visual para saber como que é o final, isso também ele pode me dar. E na ortodontia vamos ver o que a IA pode fazer por nós. Basicamente eu vou jogar aqui os exames do paciente e eu pedi para ele analisar os exames para ele entender o caso, me explicar o que ele vê cientificamente baseado em referências literárias confiáveis e depois elaborar todo um plano de tratamento mostrando movimentação de cada dente, quantos milímetros de movimentação, quantos graus de rotação de cada dente em cada estágio, quantos estágios, qual tempo de tratamento, ou seja, ele vai me dar todo o planejamento e isso vai me ajudar a pensar, entender o caso e trabalhar. Repare que a IA não está trabalhando por mim, ela está me ajudando a pensar e me indicando qual o caminho de caminhar, mas sou eu que vou caminhar. Então, por exemplo, eu coloco um prompt aqui, como especialista em ortodontia, analise estas imagens e dê um correto diagnóstico, depois dê um correto estagiamento para tratamento com alinhadores ortodônticos. Especificando dente a dente sua movimentação em cada estágio, por fim, mostre um bom setup para que eu veja a montagem diagnóstica ideal. Então, eu vou lá nos exames, aqui tem, por exemplo, as fotos, Ctrl Print, vá lá, Ctrl V, anexei a imagem. Anda mais um pouquinho, panorâmica e mais algumas para pegar panorâmica, vai ajudar bastante.
bota aqui a panorâmica. Ctrl Print, vai lá, Ctrl V, volta lá. Agora a gente pode analisar aqui a teleradiografia misturada com foto de perfil e depois analisar os traçados cefalométricos. A teleradiografia Ctrl Print, vai lá no Grok, Ctrl V. Anexei mais uma imagem. E agora eu tenho os traçados cefalométricos que eu posso colocar um a um lá para serem analisados. Tem esse, Ctrl Print, Ctrl V. Tem o análise McNamara, esse é bem grande, então eu posso colocar Ctrl- para diminuir tudo em uma só imagem. Ctrl Print, leva lá, Ctrl V. Depois posso colocar outra análise, Ctrl Print, Ctrl V. E por fim, acho que ainda dá para colocar mais uma, vamos ver. Ctrl Print, Ctrl V. Pronto, coloquei os exames e vou pedir para ele analisar. Lembrando que eu deixei aqui no Expert. Então aqui ele deu o diagnóstico, ele falou da maloclusão que a paciente tem, padrão esquelético, e foi analisando, explicando tudinho de forma científica, de acordo com os exames. Foi uma análise muito boa. Padrão, falou da oclusão, classe canina 2 bilateralmente, sobressalência, sobremordida, foi dizendo. Sobre o desvio de linha média, falou também. Mostrou que na arcada superior tem isso, na arcada inferior tem também. Falou sobre etiologia. Estagiamento agora para o tratamento com alinhadores. Então ele vai explicar em cada estágio. Vou delinear um plano de tratamento estagiado com aproximadamente 20 a 30 alinhadores trocados de 7 a 10 dias. Aqui ele te deu um grau de complexidade que vai ter e também o tempo. Estágio 1, o que vai acontecer? Na arcada superior ele te fala o número do dente e o que acontece. Expandir é vestibularizar, né? Rotação distal 13 e 23, que são os caninos, o que acontece? Inclinação distal 3 graus. 12 e 22, o que vai acontecer? Proclinar 5 graus, derrotacionar 10 a 15 graus, abordar essas rotações. 11 e 21, ele vai explicar também o que acontece. E na arcada inferior ele explica cada um dos dentes. Depois ele fala sobre os atátimas. Aí ele fala também no estágio 2, a arcada superior e a arcada inferior, que cada um vai fazer. Estágio 4 e mais refinamentos. Depois de tudo isso, ele te dá uma conclusão. E você pode perguntar mais, pode perguntar, eu quero uma imagem que exemplifique, eu quero um quadro que exemplifique. Então, repare que ele não me substituiu, ele disse o que cada dente pode fazer como um plano de tratamento muito bem especificado. Eu vou aplicar isso nos meus programas de alinhadores. Tanto esse Grok quanto o ChatGPT gratuito, os dois me dão informações extremamente importantes. Se eu quiser mais informação ainda, eu posso jogar a mesma pergunta para os dois. Então aqui, por exemplo, eu pedi o quero estagiamento, mostrando dente a dente a movimentação que acontecerá em cada etapa, especifique milímetros e graus. Então eu perguntei algo parecido para o ChatGPT gratuito. Aí ele primeiro falou nota rápida, depois ele falou plano dente a dente, movimentos por estágio. Aí ele deu uma tabela. Dente 18, 17. No estágio 1, o 17 faz isso. Estágio 2 faz isso. No 4, nada. E no 5 faz isso. Aí ele vai me dizendo todos os dentes. Então, quando chega, por exemplo, no 11 e 21, faz o 11 e 21. Vamos lá. No estágio 1 faz isso. No estágio 2 faz isso. No estágio 3 faz isso. No 4 faz isso. Eu vou aplicar essas informações e colocar diretamente esses números lá no programa. Eu não preciso movimentar manualmente nos programas, eu posso só colocar nos programas em cada estágio esse tipo de situação. E claro, aí entra o ortodontista especialista que vai analisar esse plano e ver o que dá para melhorar e o que pode ter errado também, que a IA pode errar, a arcada inferior, certo? Então, mas sabendo disso, você já tem 95% do planejamento pronto só para você passar para os programas. E no Blue Sky é aqui do lado, nessa caixinha, onde você pode colocar exatamente aquilo que estava nos planejamentos, seja no Grok, seja no ChatGPT. Por exemplo, 3 graus ou menos 3 graus, dá um Enter que movimenta lá o dente. E assim você consegue transferir aqueles relatórios da IA para cá. E no caso do Mesh Mix, você pode apertar T e mexer aqui nesse arco, que seria a rotação, ou nessa caixinha aqui do lado você coloca o grau que vai rotacionar, os milímetros que vai movimentar, de acordo com o relatório. E essa era a ideia de hoje. Obrigado a quem assistiu até aqui. Deus abençoe e valeu!